Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o desviar-se do mal é a inteligência. Esta escritura de Jó 28, fala sobre freio moral. Também o Salmo 16, verso 8, diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Poucas pessoas conseguem se manter no centro da verdade. Algumas se tornam extremistas, legalistas, outras são relaxadas. Apenas uma minoria consegue enxergar e permanecer no centro da estrada. Nós sabemos que Deus seleciona os seus soldados no campo de batalha. Então, nós sabemos que Deus nos viu, nos amou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Isto é uma grande verdade. Porém, muitas pessoas se atrapalham nesta verdade e acham que nós já viemos ao mundo com cartas marcadas. Já quem é salvo, quem é perdido, não adianta fazer mais nada. Não é assim. Deus nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo porque Ele viu antecipadamente a nossa vida, esta vida que nós estamos vivendo agora. Ele simplesmente viu antecipadamente porque não há nada que Ele aprenda, não há nada que Ele descubra. Ele sabe tudo, Ele já viu tudo. Mas é agora, neste exato momento, no campo de batalha. Nós estamos no campo de batalha agora. Então é agora que Deus está selecionando cada um dos seus soldados. É no campo de batalha, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com a nossa atitude perante Ele. Sim, agora. Porém, obviamente, como já foi dito, o apóstolo São Paulo nos mostra isso no livro de Efésios, que ele já viu isso antecipadamente. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a maneira como nós vivemos agrada ou desagrada a Deus. Então, se Deus se agrada de nós, Ele nos levará. Se Ele não se agrada de nós, Ele não nos levará. Simples assim. Ele é rei, Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, o que nos resta agora é ter esta consciência, como disse Davi. Davi colocou Deus continuamente diante dele. Isso quer dizer o quê? Que Davi se tornou consciente da presença de Deus. Davi não era um tonto que fazia tudo escondido dos outros sem ter essa consciência de que Deus estava observando tudo. Muitas pessoas são assim, os ladrões são assim. Eles roubam, matam, traficam, fazem todo mal, prostituem, mentem, enganam, escondido dos outros, escondido da lei, da justiça. Porém, é uma grande tolice, porque ninguém pode esconder nada de Deus e nem do acusador, que é o diabo. Isto me remete a uma história que fala disto, da pessoa ter consciência, ela mesma ser o seu juiz. A história é mais ou menos assim. Havia muito tempo, um mestre vivia junto com um grande número de discípulos em um templo arruinado. Os discípulos sobreviviam de esmolas e doações conseguidas numa cidade próxima. Logo, muitos deles começaram a reclamar sobre as péssimas condições em que viviam. Em resposta,
O velho mestre disse um dia: olha, nós devemos reformar as paredes do templo. Desde que somente ocupamos o nosso tempo estudando e meditando, não há tempo para trabalhar e arrecadar o dinheiro de que precisamos. Assim, eu pensei numa solução simples. Todos os estudantes se reuniram diante do mestre, ansiosos para ouvir as suas palavras. E o mestre disse: cada um de vocês deve ir à cidade e furtar, roubar alguns bens que poderão ser vendidos para a arrecadação do dinheiro. Dessa forma, seremos capazes de fazer uma boa reforma no nosso templo. Os estudantes ficaram espantados por esse tipo de sugestão vir do sábio mestre. Como todos tinham maior respeito por ele, não fizeram nenhum protesto. O mestre disse logo a seguir. E ele falou isso de um modo bastante severo. Ele disse: no sentido de não manchar a nossa excelente reputação por estarmos cometendo atos ilegais e imorais, solicito que cometam o roubo somente quando ninguém estiver olhando. Eu não quero que ninguém seja pego. Quando o mestre se afastou, os estudantes discutiram um plano entre eles. É errado roubar, disse um deles. Por que o nosso mestre nos solicitou para cometer um ato como esse? E o outro respondeu em seguida: isso permitirá que possamos reformar o nosso templo. E essa é uma boa causa. Assim, todos concordaram que o mestre era sábio e justo e deveria ter uma razão para fazer esse tipo de requisição. Logo partiram em direção à cidade, prometendo que não seriam pegos, e para não causarem a desgraça para o templo. Eles disseram: sejamos cuidadosos e não deixemos que ninguém nos veja roubando. Incentivavam uns aos outros. Todos os estudantes, com exceção de um, todos eles foram para a cidade. O sábio mestre se aproximou daquele que não foi e perguntou-lhe: por que você ficou para trás? E o garoto respondeu: eu não posso seguir as suas instruções para roubar onde ninguém esteja me vendo. Não importa aonde eu vá, sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando. O sábio mestre abraçou o garoto com um sorriso de alegria e disse: eu somente estava testando a integridade dos meus estudantes, e você é o único que passou no teste. Após muitos anos, o garoto cresceu e depois ele se tornou um grande mestre. Bem, isso é apenas uma história, mas isto serve para abrir os nossos olhos, porque às vezes as pessoas na escola, os jovens, meninos, meninas, rapazes, moças, escola, faculdade, eles são induzidos a fazer coisas que não são corretas diante de Deus. Mas como o pastor não está ali, os diáconos, o pai e a mãe não estão ali para ver, eles fazem as coisas escondidas. Mas você tem que saber, meu irmão, Deus está aí com você, dentro de você, vendo através dos seus olhos, ouvindo através de seus ouvidos, falando através de suas bocas, agindo através de suas mãos. Como você pode usar as mãos que você deu, que Deus te deu, para que você possa roubar? Quando eu era criança, havia um corinho: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê. Então, parece que quando crescemos, esquecemos essas grandes verdades. Então, meu irmão,
O que eu quero dizer é o seguinte: não importa se o pastor não está vendo, se o diácono, papai, mamãe, não importa se o marido não está vendo, se a esposa não está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. E Jesus Cristo disse: não há nada que se faça escondido que não seja publicado dos telhados. Então, que possamos pensar nisto. Deus está conosco, nos observando o tempo todo. E você deve entender que não é ninguém que tem que te guiar, te prender, te frear. Não. O freio moral tem que vir de você. O temor de Deus tem que estar dentro de você. O temor do Senhor é a sabedoria. O desviar-se do mal é a inteligência. Um dia o mundo estará arrancando os cabelos, gritando de horror, porque eles serão levados diante deste Deus santo, tão santo, que os anjos parecem anjos que nunca viram pecado, anjos que são luzes, que nunca se contaminaram, eles parecem imundos diante de Deus, de tão santo que Deus é. E as pessoas, todos serão levados diante de Deus para serem julgados, estarão arrancando os cabelos porque se deixaram seduzir, se deixaram enganar. Mas você não estará lá, junto com eles, para ser julgado. Você estará sentado no trono com Cristo para julgar o mundo, conforme nos ensina Paulo. Então, pense nisto e que Deus te abençoe.